Neste momento, informações sólidas e dados sobre os seus municípios podem ajudar a construir a realidade e a percepção dos novos gestores sobre as políticas públicas e as finanças municipais. Esse diagnóstico vai ajudar os gestores, os eleitos, tanto prefeitos e prefeitas como vereadores e vereadoras, a se prepararem, entenderem problemas e as oportunidades de melhorias da cidade. Indicadores são aqueles números que mostram o desempenho da política pública na área de saúde, educação, assistências sociais e também os indicadores de finanças municipais, que mostram a saúde e a sustentabilidade das finanças, ou seja, das despesas e das receitas do município. De posse dos indicadores, o gestor e a gestora vai poder identificar os problemas, onde existem gastos excessivos e onde existem oportunidades de redução de gastos, do ponto de vista da despesa dos municípios e do ponto de vista da receita, os gestores vão poder identificar onde eles podem aumentar o potencial de arrecadação, sem, lógico, estrangular o contribuinte, porque nós vivemos um momento de crise, mas eles podem perceber melhorias no processo de arrecadação, ou seja, facilitar o processo de arrecadação. Isso vai garantir que os contribuintes paguem as suas obrigações e que os cofres públicos recebam a receita proveniente dos tributos. No geral, as cidades têm uma situação desfavorável do ponto de vista das finanças municipais. As receitas caíram e as despesas, principalmente aquelas com custeio pessoal, aumentam ao longo do tempo e tendem a aumentar ao longo do tempo. Portanto, o desafio vai ser equilibrar a queda de receita com o aumento e a permanência das despesas no ano passado. Você tem que fazer uma análise e dividir essa análise em duas etapas. Primeiro, olhar a composição da despesa, depois olhar a composição da receita. A gente pode decompor a despesa em pelo menos 3 grandes itens. O custeio com o pessoal, que seriam as obrigações trabalhistas que a prefeitura tem com os seus funcionários. As despesas com custeio, que são todas aquelas obrigações que permitem que os serviços da prefeitura continuem em funcionamento. Por exemplo, despesa com energia elétrica, despesas com aluguéis, despesas com insumos e as despesas com investimento, ou seja, o dinheiro que a prefeitura tem para poder melhorar e expandir os serviços públicos. Primeiro você tem que analisar se a despesa com o pessoal está dentro da lei de responsabilidade fiscal, que determina que o gasto com o pessoal não ultrapasse 54% da receita corrente líquida. Os órgãos de controle, os tribunais de conta, especificam que o ideal é que o gasto com o pessoal, ou seja, com folha salarial, encargos trabalhistas, que incluem pensões e demais encargos, não ultrapasse 48% da receita corrente líquida. Se o prefeito hoje chega no município e encontra a gestão gastando acima de 51%, os órgãos de controle já indicam que isso é um sinal de alerta para o gestor tomar cuidado para não ultrapassar o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A primeira oportunidade de melhoria é olhar para a revisão de contratos. Existem possibilidades, existem oportunidades de melhorias nos contratos de trabalho. O segundo ponto é melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as condições do servidor público. Quando você melhora processos de trabalho, adota novas tecnologias, investe em treinamento e capacitação, o servidor consegue fazer mais e consegue fazer melhor. Do ponto de vista da receita, é importante olhar alguns itens. O primeiro deles é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. É uma receita assegurada pela Constituição, mas que sofreu graves efeitos da pandemia. Portanto, os gestores têm que estar atentos à evolução dessa receita e como isso vai se desenrolar nos próximos 4 anos. Outro item muito importante é a cota-parte do ICMS que os municípios têm direito em relação aos estados. Essa cota-parte ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 75% dessa participação está vinculada ao que a gente chama de valor adicionado fiscal, ou seja, o VAF. É importante que os municípios atualizem esse cálculo para melhorar a sua participação na cota-parte do ICMS.
Não menos importante, e aí é onde estão os principais entraves das receitas municipais atualmente, principalmente por conta dos efeitos da pandemia, são as receitas tributárias, ou seja, as receitas próprias, aquelas receitas que os municípios arrecadam ali na sua cidade, como por exemplo o IPTU, o ITBI, o ISS e outras taxas e contribuições de melhorias. O IPTU, o ITBI e o ISS caíram muito. É onde a gente vê o principal gargalo das prefeituras e onde as prefeituras vão ter que trabalhar muito para manter a arrecadação sem estrangular os contribuintes, ou seja, manter um ambiente econômico favorável para a retomada do crescimento e da economia. Os indicadores eles vão representar a realidade do município em números, né? Eles conseguem, de certa forma, materializar aquilo que foi feito, aquelas pequenas ações, né, de redução de despesa, aumento da arrecadação. Isso tudo vai estar traduzido nos indicadores. Os indicadores vão mostrar a evolução e o desempenho, quão efetivo e eficaz foram as suas ações. Neste caso, os indicadores funcionam muito bem como um material de comunicação institucional. Faz parte da responsabilidade do gestor de dar transparência, informar o cidadão a realidade do município e as suas ações, né, em números. Os números vão materializar aquilo que o gestor conseguiu construir ao longo do mandato.